Ex-prefeito de Porto Lucena, que nos fala dentro dessa programação especial da Rádio Navegantes, no dia em que o município completa mais um ano de fundação. Pediríamos que o senhor fizesse uma análise do seu período administrativo, abrangendo os principais pontos de uma administração, os quais sejam educação, saúde, obras e aspecto político vigente naquela época. Senhor Hugo. Senhores ouvintes da Rádio Navegantes, meu cordial bom dia. Atendendo as perguntas do repórter da rádio, eu quero em primeiro lugar dizer que me sinto feliz em poder participar no prospecto administrativo de Porto Lucena. Com relação ao início da administração, eu devo dizer o seguinte: eu me conto satisfeito e realizado com aquilo que eu fiz, porque sempre teve por meta, em primeiro lugar, a saúde e as rodovias, e depois a educação junto. E mesmo no que eu assumi a Prefeitura de Porto Lucena, foi no período inicial da sua emancipação. Nós começamos sem recursos e sem rendas locais mínimas, e procuramos desenvolver o ensino, as rodovias, educação, saúde, e mesmo nós tivemos um problema mais sério naquela época, que era a questão da luz elétrica em Porto Lucena. Nós trouxemos de Santo Cristo a Porto Lucena a luz elétrica. E a construção de escolas. Todos sabem que num governo que inicia um novo município, tem tudo por fazer. E nós, nessa parte, demos graças ao governo do estado que colaborou com nós, que fizemos muitas escolas e praticamente resolvemos o problema do ensino. E hoje está aí Porto Lucena que prova o que foi o início do meu governo. Nós criamos, em primeiro lugar, o ginásio de Porto Lucena, com dificuldades, mas os que me precederam concluíram essa obra, que hoje está aí para todos, podem ver o belo funcionamento. Devo dar elogio às pessoas que se interessarem em desenvolver esse projeto em Porto Lucena. E quanto às rodovias, Porto Lucena também, eu acho que está em boas condições. Os que me precederam também tiveram capricho nesse setor, e hoje está aí para ver o que está sendo feito em Porto Lucena. No setor de saúde, foi concluída a construção do hospital, foi criado o posto de saúde, que está em pleno funcionamento. Eu acho que sempre a contento de todos. Lógico que sempre nesse setor de saúde há certas polêmicas, mas essas polêmicas devem ser resolvidas pelas pessoas locais, aquelas pessoas que têm interesse de servir uma população. E nessa parte, Porto Lucena, quero dar elogio aos médicos e aos dirigentes do hospital, que sempre tiveram compreensão e tiveram responsabilidade com a saúde de Porto Lucena. E no aspecto político, como se encontrava Porto Lucena naquela época? Bom, naquela época a política era mais intensa um tanto, mas nós temos por meta sempre o seguinte: depois de eleito, a política desaparece. O administrador deve ser imparcial, deve ver os interesses do povo e deve defender intransigentemente os interesses do município, porque assim fazendo, o povo tem um administrador na altura das suas aspirações. Sr. Hugo Faier, na época, quais foram os principais problemas que se fizeram sentir em Porto Lucena? Bom, como eu já disse, um problema sério que nós enfrentamos foi a questão da luz elétrica, que estava muito distante a rede da CE, que era em Santo Cristo. Nós tivemos que trazer a rede de Santo Cristo a Porto Lucena. Isso demandou de muita despesa e de muito trabalho. E no setor da educação, o senhor enfrentou algum problema? Na educação, eu devo dizer sinceramente, eu tive uma equipe de professores que tiveram interesse em desenvolver o ensino, e também eu procurei dar todo o amparo, toda a facilidade para exercer as suas funções. O senhor foi um dos primeiros prefeitos de Porto Lucena, e como se encontrava
em termos de fundos à prefeitura? Bom, eu fui o primeiro prefeito. Todos sabem que quando se instala uma prefeitura, não tem nem lápis, nem máquina, não tem nada. 0 quilômetro, como se diz. E essa foi uma dificuldade grande que enfrentei por falta de recursos. O município novo geralmente sempre tem rendas pequenas e o auxílio do Estado naquela época era mais difícil que hoje. Então nós, dentro das nossas possibilidades, sempre limitamos os gastos. Em primeiro lugar, economia interna, para depois desenvolver o demais. E no setor do abastecimento de água, como se encontrava Porto Lucena? Porque atualmente Porto Lucena está muito bem nesse aspecto. Bom, a questão da água, nós tínhamos naquela época poços e cisternas. Mas com o decorrer do tempo, com o trabalho em torno da Corsan, que o município não poderia ele mesmo providenciar no abastecimento da água, nós conseguimos a Corsan tomar conta da água em Porto Lucena. E por sorte disso, hoje Porto Lucena se encontra em excelentes condições de abastecimento de água. E esta foi a palavra do ex-prefeito de Porto Lucena, o senhor Hugo Faier, nessa programação especial em que o município completa mais um ano de fundação. O senhor tem alguma coisa a mais a acrescentar? Ao finalizar, eu quero cumprimentar a Rádio Navegantes, a qual trouxe muito progresso para Porto Lucena e para toda a região, e quero cumprimentar todos os municípios de Porto Lucena, em especial os prefeitos que me precederam, os vereadores que participaram em todas as ocasiões e toda a população de Porto Lucena, pelo seu aniversário que se realiza hoje. Eu quero dizer mais o seguinte: quero dar um incentivo a todos aqueles que sempre trabalham em benefício da comunidade para que assim proceda, porque assim nós teremos dias melhores de amanhã.